Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mestre TV e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre formas de você maximizar a lucratividade de um projeto de marketing digital. Há algumas semanas atrás eu estava conversando com a equipe financeira e RH e eu estava tentando entender um pouquinho mais sobre a lucratividade de cada uma das áreas da empresa. É um trabalho que a gente está fazendo para entender, depois de alguns anos, se a gente está de verdade produzindo resultados ou não em áreas aqui da Mestre. Talvez eu já tenha falado um pouquinho sobre as áreas que a gente tem de conteúdo, SEO, inbound, compra de mídia, desenvolvimento, design. Essas áreas, elas têm entregáveis para os clientes, né? Então o cliente me contrata, assim como pode contratar um consultor, né? Então eu sou uma agência, pode contratar um consultor para ele ter um conjunto de itens que ele precisa entregar para aquele projeto. Quando a gente fala sobre lucratividade de projeto, ter a conta bem feita ali é importante. Eu já gravei alguns vídeos aqui no Mestre TV e no meu próprio canal aqui no YouTube. Se você não segue, vai lá, procura Fábio Ricota aqui no YouTube, se você estiver no YouTube, né? Se não estiver no YouTube, vai lá no YouTube, procura Fábio Ricota, você vai ver meu canal. E eu já falei sobre a forma com que a gente faz alguns cálculos, escolhendo, né, o custo hora do profissional, quanto tempo você leva para executar aquela tarefa, a sua margem de lucro. Mas quando eu botei o número na mesa, eu notei que uma das áreas ela estava com uma lucratividade baixa. Então estava, na verdade, prejudicando a empresa, vamos chamar dessa forma. E entendendo um pouquinho mais com a equipe, né, montei um questionário para entender, poxa, será que eu que estou orçando a quantidade de horas erradas ou será que tem alguma coisa diferente? E uma coisa me chamou muita atenção, a questão do atendimento. Essa palavra que apareceu grande aqui de novo para você, atendimento, né? É algo que em qualquer projeto digital você vai ter que fazer. Você pode ter um profissional de atendimento, você pode ter talvez os seus analistas, como é o caso aqui, interagindo diretamente com o seu cliente, ou você como consultor faz um trabalho de contato com o seu cliente, ou seja, é do mundo interno, vamos chamar assim, da sua organização, com o mundo externo. É um momento de fazer alinhamento de prazo, correção de escopo, tirar dúvidas e tudo mais. E esse momento, quando a gente olhou a quantidade de horas que a minha equipe estava gastando, né, para poder fazer atendimento de cliente, estava sendo muito maior do que o que eu tinha orçado. E aí estava uma grande margem, né, um grande problema, né, no meu custo, estava muito mais alto do que eu havia previsto. Simplesmente porque eu não orcei muito bem, ou não entendi muito bem como a minha equipe estava fazendo o atendimento. E diante desse cenário, nós estamos no momento da implantação desse vídeo, quando esse vídeo está sendo gravado, então não posso dizer assim para você, tenho certeza que isso vai dar certo, porque eu já fiz, mas eu tenho certeza que isso vai dar certo pela minha experiência. Então eu separei e compartilhei com a minha equipe, e esse vídeo está servindo também para reforçar para a minha equipe e equipes futuras, né, para escutarem esse vídeo, justamente para entender como a gente pode minimizar o tempo de atendimento dando a mesma qualidade. Eu acredito que com 4 passos aqui, 4 sacadinhas, você consegue diminuir esse overhead do atendimento. Primeiro de tudo, né, é clareza da informação. Toda vez que você conseguir transmitir algo para o seu cliente que ele entenda de primeira, você não vai ter uma necessidade de dúvidas, né, de tirar dúvidas, de vir perguntar no Skype ou te ligar para você me mandou um e-mail, eu não entendi muito bem, você pode me explicar de novo? Isso é retrabalho. No meu modo de ver, é a mesma coisa que você escrever um conteúdo, o cliente não aprovar, você tem que reescrever ou editar novamente. Então, reforçar e ter o máximo de clareza possível nas suas comunicações. E a clareza está muito ligada aos outros itens que eu vou citar, como por exemplo, definição muito clara do escopo, dos entregáveis do projeto. Uma vez que eu defino muito bem, especifico para o meu cliente o que eu vou entregar para ele, então ele contratou um site, vou entregar no site. Ele contratou uma auditoria de SEO, vou entregar uma auditoria de SEO. Ele contratou uma campanha de Facebook Ads, sei lá, para um produto dele. Eu vou entregar exatamente isso para ele. Quando eu defino o escopo, eu alinho expectativa com o meu cliente dizendo, eu vou te entregar isso, tá? E o terceiro seria o compartilhamento de um cronograma, porque a próxima pergunta é, tudo bem, você vai entregar isso, mas vai entregar isso quando? Uma vez que você compartilha com ele, né, ou seja, dá clareza para ele dos prazos, o seu cliente fala, tá bom, eu vou respeitar o prazo. Então, do mesmo jeito que ele quer que ele quer me entregar no prazo, eu preciso respeitar o prazo para perguntar para ele.
né? Então, nessa lógica aí, e a experiência é, mas o meu cliente sempre me pergunta se não dá para fazer antes. Uma vez que você definiu a data, e se seu cliente te perguntar, fala, olha, tá aqui o link da nossa planilha onde eu descrevo os nossos prazos. Uma vez que você educa o seu cliente a sempre olhar essa planilha de prazos, né? Ou se você tiver um timesheet, se você tiver um sistema de tarefas onde você consiga dar visão para o seu cliente, tá ótimo. Onde ele logue, ele consiga ver quando ele vai receber isso, é bem provável que você vai diminuir aquelas perguntas de, e aí, já ficou pronto aquilo que você falou que ia me entregar? Ou quando é que vai ficar pronto esse item? Porque ele não sabe, ele vai te perguntar porque ele não tem clareza. Mais uma vez, mesma coisa que eu sempre dou o exemplo do pintor da parede. Se eu chegar e falar assim, você pinta a parede para mim? Ele, pinto. Acabou? Eu preciso perguntar para ele, quando que você pode pintar? Quanto tempo você acha que vai terminar? Se ele falar assim, 2 dias, Fábio, se eu chegar antes de 2 dias, eu tô errado, tô atrapalhando o trabalho dele. Mas com 2 dias eu vou chegar. E aí, como tá? Ele tá na metade, né? Aí eu vou falar, você não me falou 2 dias? Ou se ele terminou, falou assim, Fábio, conforme prometido, 2 dias, tá 2 dias aqui produzidos. E por último, uma questão de clareza ainda, né? A informação da clareza é você juntar as dúvidas, reunir as dúvidas para um dia e horário específico com cada cliente. Essa talvez seja a maior sacada e mais difícil de executar. Por quê? Porque o cliente sempre quer ter acesso, né, a você. Seja você um consultor, um analista, né, da empresa ou uma agência. O cliente fala, não, eu estou pagando, eu posso falar com o cara quando eu quiser. Não, pelo contrário. Quando você define um escopo com ele dizendo, olha, toda semana, no horário tal, né, durante 30 minutos, eu vou tirar qualquer dúvida que você tiver sobre o projeto. Se você tiver dúvida de prazo, se você tiver dúvida do que eu entreguei, se você tiver dúvida disso, tudo que você tiver de dúvida, marca um horário. E eu posso dizer pela minha experiência, o que eu implementei aqui em termos de reuniões semanais com a minha equipe. Hoje em dia, né, eu faço um conjunto de reuniões na segunda-feira. E antigamente, talvez, se você acompanhou um pouquinho dessa história, eu vivia na loucura, ficava o dia inteiro atendendo todo mundo e procurando também algum trabalho, vamos dizer assim. E hoje em dia, não. Hoje em dia eu faço uma reunião na segunda-feira e falo, você tem 1 hora, né, cada equipe tem um período de tempo, você tem esse período de tempo para você comunicar como estão os seus projetos e tirar dúvidas comigo. Isso diminuiu gigantescamente a quantidade de vezes que eu preciso conversar com a minha equipe. Óbvio, existe um ou outro atendimento aqui interno que eu faço? Existe, mas é muito menor, é absurdamente menor do que o que eu fazia anteriormente. Então essa dica para você, de você combinar com o cliente e falar assim, olha, essas dúvidas aqui que você me mandou, vamos tirar na próxima reunião, porque a gente pode bater um papo e elaborar mais. Às vezes a pergunta é tão boba que o cliente, e isso acontece até mesmo com qualquer pessoa, às vezes a pergunta é tão boba que você fala, deixa eu mandar já para ele. Aí se a pessoa não te responde, você fala, não precisa mais não, eu já resolvi. Por quê? Porque você, às vezes, pelo fato da preguiça, ou pela falta de, não vou tentar ler muito difícil, vou falar que eu não entendi, ou que eu não estou conseguindo entender a informação corretamente, né? Então por isso que eu estou acionando a pessoa. Então você estabelece o dia e horário e provavelmente esse cliente vai se acostumar ao longo do tempo. Uma vez que você definiu e vendeu que é dessa forma, o cliente vai sempre respeitar dessa forma. E para não prejudicar a sua lucratividade. Se ele quer mais atendimento, mais tempo seu, tempo é dinheiro. Então você pode cobrar mais. Uma reunião por semana não está suficiente para você, você acha que você precisa mais? Cobra esse valor. Se você tem que fazer esse atendimento externo, você tem que orçar esse valor, porque quanto tempo você demora para sair do escritório, quanto tempo demora a reunião e quanto tempo demora para você voltar. Às vezes a pessoa fala assim, 1 hora eu faço a reunião, mas e a 1 hora antes? Aqui em São Paulo, né? Quase isso, né? 1 hora antes e 1 hora depois, porque se eu saio, daqui a pouco eu até vou sair para uma reunião, eu tô saindo 1 hora antes da reunião, eu vou gastar 1 hora na reunião, eu vou gastar 1 hora para voltar, ou seja, eu perdi 3 horas do meu dia para fazer uma reunião com o cliente. E quantas horas eu tenho que orçar nesses casos? No mínimo 3 horas, porque também tem a preparação para a reunião e tudo mais. Então eu normalmente orço 4 horas para uma reunião externa. Quando a reunião é interna, que normalmente demora 30 minutos, 40 minutos no máximo, você tem o tempo de preparação, mas você não tem essa saída do profissional da empresa. Então deixa o projeto mais barato. Então aquele seu cliente que às vezes fala, o teu projeto está muito caro, tudo bem, vamos fazer o atendimento online. Só online. Não dá para eu usar outro meio, não dá para eu ir em loco, porque senão vai ficar mais caro o seu projeto. Eu queria aproveitar, deixar uma recomendação aqui do lado, esse vídeo que eu falo sobre definição de escopos em marketing digital. Ele é muito complementar ao que eu estava falando sobre ter mais lucratividade com projetos de marketing digital, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha aí, se inscreve no canal se você ainda não acompanha o canal e eu te vejo na próxima oportunidade.